Olá pessoal, aqui é a Isa do canal Isa Fatos Bizarros e hoje vou contar relatos assustadores contados por coveiros. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar o que você achou. Relato 1. O visitante da madrugada. Trabalho como coveiro há anos e sempre me considerei um homem prático. O cemitério, para mim, era apenas um local de trabalho, cheio de histórias, mas vazio de vida. No entanto, uma noite, algo aconteceu que me fez questionar essa crença. Era uma madrugada fria de inverno. Eu estava de plantão porque tínhamos tido problemas com vândalos na área. Resolvi fazer uma ronda pelo cemitério com minha lanterna em mãos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som do vento assobiando entre as árvores e das folhas secas sendo arrastadas pelo chão. Enquanto caminhava, vi algo que chamou minha atenção. Na ala oeste, havia um homem de terno preto, parado em frente a uma das sepulturas. Ele estava de costas para mim, imóvel, como uma estátua. Achei estranho alguém estar ali àquela hora, mas pensei que talvez fosse um parente visitando um túmulo. Me aproximei e, educadamente, perguntei: "Posso ajudar, senhor?" Ele não respondeu. Ficou parado, olhando fixamente para a lápide. Aproximei-me mais um pouco, e foi quando percebi que algo estava muito errado. O homem não fazia barulho algum, nem sua respiração, nem o som de seus passos na terra. Mesmo o vento parecia evitá-lo. Fiquei inquieto, mas insisti. "Senhor, está tudo bem?" Ele virou lentamente a cabeça para mim e meu sangue gelou. Seu rosto era pálido como cera, os olhos fundos, vazios, como se fossem buracos negros. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. De repente, ele simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Tremendo, olhei para a lápide diante da qual ele estava. Nela, li um nome familiar: Miguel Almeida, o antigo coveiro deste mesmo cemitério, que havia falecido 30 anos antes. Desde aquela noite, nunca mais fiz ronda sozinho, à madrugada, e às vezes, ao passar pela ala oeste, sinto um calafrio inexplicável, como se estivesse sendo observado por olhos que já não pertencem a esse mundo. Relato 2. A visita noturna. Trabalho como coveiro há quase 15 anos. Nunca tive medo do cemitério, mesmo à noite. Sempre achei que os vivos eram mais assustadores que os mortos, mas uma noite mudou minha perspectiva. Era uma quinta-feira. Eu estava terminando um serviço que havia começado tarde. Um enterro de emergência. O sol já havia se posto e as únicas luzes eram o brilho pálido da lua e minha lanterna. Enquanto nivelava a terra da cova, ouvi um som fraco, como se alguém estivesse murmurando. Levantei a cabeça e olhei ao redor, mas o cemitério estava vazio. Achei que fosse minha imaginação e continuei. Minutos depois, o murmúrio voltou, mais alto dessa vez, e parecia vir da direção de uma lápide antiga, meio encoberta por ervas daninhas. Resolvi verificar, pensando que talvez fosse algum animal. Quando me aproximei, o som cessou, mas senti um frio estranho, um tipo de arrepio que correu pela minha espinha. Olhei para a lápide. Era de uma mulher chamada Beatriz, que havia morrido em 1893. Nada fora do comum, mas quando me virei para voltar ao trabalho, ouvi nitidamente uma voz feminina sussurrar meu nome: "João, me ajude."
Congelado no lugar, olhei de volta para a lápide e foi aí que vi a terra ao redor dela estava se movendo, como se algo estivesse tentando sair. Quis correr, mas minhas pernas não obedeceram. A voz continuou: "Por favor, abra a porta." Sem entender, mas movido por um impulso inexplicável, ajoelhei-me e comecei a cavar com as mãos, quase como se estivesse hipnotizado. Depois de alguns minutos, minha pá encontrou algo duro. Era uma caixinha de madeira, muito antiga, com uma trava enferrujada. Assim que a abri, vi dentro uma foto em preto e branco de uma mulher com olhos cortados por uma linha vermelha e um amuleto feito de ossos. A sensação de frio ficou insuportável e foi quando ouvi um grito horrível que parecia vir do fundo da terra. Sem pensar duas vezes, joguei a caixinha na cova e cobri tudo de volta com terra o mais rápido que pude. O murmúrio cessou e o silêncio voltou. Naquela noite, jurei nunca mais trabalhar até tão tarde. Desde então, evito passar perto da lápide de Beatriz. Não sei o que exatamente aconteceu, mas às vezes, quando o vento sopra forte, acho que ouço aquele sussurro novamente. João, me ajude. Relato 3. O caixão vazando. Na maior parte do tempo, ser coveiro é um trabalho tranquilo. Os mortos não reclamam e os vivos só aparecem de dia. Mas há situações que ficam marcadas, que fazem você reconsiderar o que é tranquilo. Uma tarde, fomos chamados para exumar um corpo enterrado há cerca de 10 anos. Era algo rotineiro. Uma família queria transferir os restos para um jazigo maior. Peguei minhas ferramentas e comecei o serviço, junto com um ajudante. O clima estava estranho. O céu estava cinza, sem vento, mas o silêncio parecia pesado, como se algo estivesse observando. Ao abrirmos o túmulo, sentimos um cheiro terrível, pior do que o normal. Quando removemos a tampa do caixão, notei algo incomum. Havia um líquido escuro e espesso vazando pelas laterais. Olhei para o ajudante, que fez uma careta, mas continuamos. Ao erguer a tampa, vimos que o corpo não estava lá. Em vez disso, o caixão estava cheio de uma substância preta, oleosa, que parecia pulsar, como se estivesse vida própria. Achei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas meu ajudante gritou, recuando. Quando olhei de novo, vi algo se mexendo no líquido. Um braço magro e pálido saiu, como se estivesse tentando escapar. Larguei a tampa e dei alguns passos para trás, mas o braço não era humano. Tinha dedos alongados e finos como garras. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, um som baixo e gutural ecoou do caixão. Parecia uma mistura de choro e ranger de dentes. O líquido começou a transbordar, formando poças que corriam em nossa direção. Meu instinto gritou para fugir, e foi exatamente o que fizemos. Mais tarde, quando voltei com o responsável do cemitério e outros trabalhadores, o caixão estava vazio, mas limpo, sem sinal de líquido ou de qualquer anomalia. Ninguém acreditou em nós, e até hoje a família acha que apenas atrasamos o processo por incompetência. Mas eu sei o que vi, e nunca mais voltei para aquela seção do cemitério sozinho.